O Apocalipse já aconteceu. Ele não é para o futuro. É um registro do passado. No início do capítulo 12 do Apocalipse, aparece uma visão no céu. Uma mulher vestida com o sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Logo depois, essa mulher aparece grávida, gritando de dor, pronta para dar à luz. Enquanto isso, surge outro sinal no céu. Um dragão enorme, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Em cima de cada cabeça, uma coroa. A cauda desse dragão varria 1/3 das estrelas e as jogava para a terra. Ele se posiciona na frente da mulher, esperando o nascimento do filho, pronto para devorá-lo, mas o menino nasce. Um filho homem, que está destinado a governar todas as nações com vara de ferro. Ele é tirado da terra e levado direto para junto de Deus e do seu trono. Agora, olha só, o que a maioria das pessoas faz com esse livro? Elas empurram esse conteúdo sempre para frente, como se fosse um roteiro de um filme que ainda vai estrear, escrito quase 2000 anos atrás. E até hoje tem gente dizendo, vai acontecer. Ainda não chegou. Cada vez que surge uma doença nova, uma tragédia, um líder mundial, um conflito, lá vem de novo alguém pegando o Apocalipse e dizendo, agora vai. Mas olha que curioso. Grupos como a Seixo Noye, os adeptos do candomblé, os espíritas, até mesmo a Igreja Católica, nenhum deles trata o Apocalipse como previsão de futuro. Nenhum. Quem trata? Os evangélicos. Justamente aqueles que, em tese, deveriam ter a compreensão mais clara, trazer calma, sabedoria, discernimento, mas acabam transmitindo pânico e confusão. Esse livro foi pintado como um filme de terror. Quem nunca sentiu medo só de ouvir falar no Apocalipse? Todo mundo. Mas para pensar comigo. Você realmente acredita que Deus escreveria um livro para gerar medo? Um livro para afastar, em vez de aproximar? Se ele quer falar com o povo, por que usaria uma linguagem que ninguém entende? Isso não faz sentido. Pensa num pai tentando conversar com o filho. Ele vai usar palavras difíceis, códigos, símbolos obscuros? Não. Se ele quer ser entendido, vai falar claro, direto. O que acontece hoje é o seguinte: existe uma tradição evangélica, não uma tradição cristã. Porque, sejamos sinceros, o que temos mais por aí são evangélicos. Cristãos de verdade são poucos. É diferente. Muito diferente. Hoje, quem segue a Cristo mesmo é raro. O que mais se vê são pessoas seguindo o que acham que é a vontade de Deus. E tem uma diferença enorme aí. Dentro das igrejas evangélicas, mandavam fazer campanha para tudo, e ninguém questionava. Nem eu, na época, questionei. Mas para e pensa. Em qual parte Jesus mandou alguém fazer campanha? Em qual evangelho você vê isso? Não tem. Isso foi inventado depois. E como isso, vieram muitas outras práticas que nunca foram orientadas por Cristo. Agora vamos voltar ao Apocalipse. Se esse livro ainda vai se cumprir como muita gente insiste, então quem seria esse filho que aparece no capítulo 12, verso 2? A mulher está grávida, sofrendo dores de parto, prestes a dar à luz. E no verso 5, diz que nasceu um filho homem, que vai governar todas as nações com cetro de ferro, e que foi levado até Deus, ao trono. Quem é esse filho? É Jesus. Então ele vai nascer ainda? Claro que não. Isso já aconteceu. Vamos voltar um pouco mais. Verso 3. Aparece aquele tal dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e as 7 coroas em cima das cabeças. A maioria diz que esse dragão aí é o diabo. Mas quando você lê com mais atenção, percebe que não é tão simples assim. Esse trecho está falando de algo muito mais real e muito mais terreno. Trata-se da dinastia de Herodes. A mulher é Maria. O filho é Jesus. Isso não é uma previsão do futuro. É uma lembrança do que já tinha acontecido. João, quando escreve isso lá na ilha de Patmos, está fazendo uma revisão dos fatos que levaram à situação daquele momento. Ele está voltando no tempo para explicar o cenário. Não é um spoiler do fim do mundo. É uma explicação dos bastidores do que eles estavam vivendo naquela época. O dragão vermelho representa
Herodes, um homem enfurecido, movido pelo medo de perder o poder. Por isso, dragão. Por isso, vermelho. Não tem nada de bicho mitológico aí. Isso é símbolo, é linguagem figurada. Representa os poderes políticos que estavam em fúria contra o nascimento de Jesus. E aí vem o verso 4. A cauda do dragão arrasta 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. E ele fica diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascer. Essa cauda representa influência, representa força. E as estrelas que caem não são corpos celestes. Isso é linguagem simbólica. São figuras de pessoas, líderes, autoridades. Gente que foi derrubada ou manipulada por aquele sistema político. Essas estrelas não são estrelas de verdade, são representações. O ambiente descrito aqui é terreno, é humano, é histórico. A cauda do dragão lança as estrelas para a terra e ele se posiciona diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascesse. Lembra do que aconteceu quando Herodes ficou sabendo do nascimento de Jesus? Mandou matar todas as crianças de até 2 anos. Isso está em Mateus. E por quê? Porque o menino estava para nascer. Então, quem é esse filho que aparece no versículo 5 do capítulo 12? Nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Isso não está falando de um bebê que ainda vai nascer no futuro. Está falando de algo que já aconteceu. Jesus já nasceu, já viveu, já morreu e ressuscitou. Agora pensa comigo. Se a gente fica esperando o cumprimento desse versículo, estamos dizendo que Jesus ainda vai nascer. Tem lógica nisso? Nenhuma. O livro do Apocalipse já se cumpriu. Mas a igreja ainda está aí, esperando o Apocalipse como se fosse um filme prestes a começar. Enquanto isso, o mundo gira. E claro que vão continuar existindo guerras, rumores de guerra, doenças, pestes, epidemias. Isso tudo sempre existiu e sempre vai existir enquanto houver humanidade. A diferença é que quem anda com Deus, quem entende o propósito, não entra em pânico, porque sabe que está aqui para cumprir um plano, não para viver preso em medo. O Apocalipse não foi escrito para nós. Aqui hoje, como se fosse uma mensagem inédita. Ele foi escrito com uma linguagem simbólica, direcionada às igrejas da época que estavam fora de Jerusalém, espalhadas pela Ásia. Isso está claro desde o primeiro capítulo. Dá uma olhada no que diz Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele diz que é nosso companheiro. Hoje? Não. Ele estava falando com pessoas do tempo dele. Era uma carta para elas, não para a gente 2000 anos depois. João estava ali, vivendo a tribulação junto com os irmãos daquela época. Ele não estava prevendo o futuro distante. Ele estava testemunhando os acontecimentos daquele tempo. No verso 10, ele diz que estava em espírito no dia do Senhor. E que dia era esse? Para um judeu, o dia do Senhor era o sábado. Tudo o que ele escreve está mergulhado na cultura e no contexto daquele povo. E no verso 11 ele é claro. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É para essas igrejas que ele está escrevendo. Ele não está falando com a igreja do bairro em 2025. Está falando com igrejas reais, da época dele, que estavam passando por situações reais. João estava ali como testemunha das coisas que estavam prestes a acontecer. Ele não estava delirando sobre o futuro distante. Ele estava vendo fatos concretos, eventos que estavam para se desenrolar bem diante dos olhos dele. E tinha uma missão: registrar tudo aquilo e enviar para as 7 igrejas que estavam na Ásia, fora de Jerusalém. Essas igrejas não tinham acesso direto ao que estava acontecendo. Não tinham como enxergar a movimentação em Jerusalém. Então João precisava escrever, mandar em forma de carta,
Eles também precisavam saber, precisavam entender o que se passava. Só que aí, com o tempo, a Igreja Católica inclui o Apocalipse no cânon bíblico. E aí entra o problema. A cada nova tragédia mundial, a cada catástrofe, a cada movimento estranho no mundo, o discurso volta. O Apocalipse está se cumprindo. E se isso fosse verdade, então temos que aceitar que Jesus ainda vai nascer. Já que em Apocalipse 12:2 o Filho ainda está por nascer. A lógica não fecha. O que acontece é o seguinte: muitos crentes simplesmente engolem tudo o que dizem para eles. Aqui, onde se estuda pela graça, isso não rola. Cada versículo é examinado com atenção. Não se aceita qualquer explicação empurrada goela abaixo. Agora olha Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Depois destas se refere a algo distante, 2000 anos à frente? Ou algo que viria em seguida nos próximos dias, meses ou anos daquele tempo? A resposta está logo no início do livro. Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurados aqueles que leem, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Próximo. Não é daqui a 2 milênios. É agora. Era urgente. Era para quem estava lendo naquele tempo. E quem estava lendo? As 7 igrejas da Ásia. Aquelas pessoas estavam enfrentando perseguição. João estava preso na ilha de Patmos. E quem era o imperador? Nero. Vivo. Reinando. Ele estava por trás da perseguição. Então, as coisas que são e as que iam acontecer estavam inseridas naquele contexto. Agora olha Apocalipse 11:1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. O templo ainda estava de pé. Isso quer dizer que o livro foi escrito antes do ano 70, porque foi nesse ano que o templo foi destruído. Então, como alguns estudiosos, como Jerônimo, dizem que o Apocalipse foi escrito no ano 95, se em 95 o templo já tinha sido destruído, como João estaria ali medindo ele? É porque o templo ainda existia. Simples assim. E mais, o verdadeiro templo hoje não é mais feito de pedra. Não é mais uma construção. Somos nós. Cada pessoa que crê, o templo agora é vivo, não feito por mãos humanas. Pai da igreja é Cristo. O tal Jerônimo, que o Apocalipse foi escrito no ano 95. Então qual é o templo que ele está medindo ali no versículo? Porque o templo agora são os eleitos. Isso é, cada um de nós somos o verdadeiro templo de Deus, não feito por mãos humanas. João não escreveu o Apocalipse como quem está planejando eventos futuros para o mundo inteiro. Ele deixou claro logo no início. Estava na ilha de Patmos, isolado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não fala como alguém distante dos acontecimentos. Ele se coloca como irmão, companheiro na tribulação, participante do reino e da perseverança, tudo isso em Cristo. Enquanto estava em Patmos, ele diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouviu uma voz poderosa atrás dele, como o som de uma trombeta. Essa voz trazia uma ordem muito objetiva. Tudo o que ele estivesse vendo deveria ser escrito em um livro, e esse livro deveria ser enviado às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui está um ponto que não pode ser ignorado. João não recebeu uma visão para o mundo inteiro, tampouco para todas as épocas. A revelação foi direcionada a um grupo específico, 7 igrejas reais, que existiam em cidades específicas. E mais, essas igrejas não estavam em Jerusalém. Estavam fora da zona de julgamento. Estavam fora da região onde a devastação ocorreria.
O que chama a atenção é o motivo pelo qual essas igrejas deveriam receber essa revelação. Elas estavam na eclésia, ou seja, no chamado para fora. Foram retiradas daquele contexto que seria julgado. E é por isso que Deus manda João escrever o que ele estava vendo, para que essas igrejas soubessem o que estava acontecendo. Não para que participassem daquilo, mas para que tivessem o conhecimento. A lógica é simples. Quando se escreve uma carta e envia para alguém, aquilo diz respeito à pessoa que recebeu. Se você lê essa carta depois, tem acesso à informação. Mas isso não significa que a mensagem foi dirigida a você ou que se aplica à sua vida diretamente. O Apocalipse, então, não foi entregue como um alerta genérico, mas como um registro fiel do que estava acontecendo e se cumprindo para que as 7 igrejas soubessem, para que elas entendessem e para que se mantivessem firmes mesmo diante de tudo aquilo que João testemunhava. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e deixe o seu like, para que me estimule a fazer mais conteúdos iguais a esse e que o YouTube indique para mais pessoas.